Boa noite, igreja, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sintam-se cada vez mais à vontade no nosso meio. A criançada vai indo para a escolinha, enquanto eu vou ajeitando essas minhas folhas aqui. Pessoal, rapidinho, já olhou para a pessoa que está perto de você aí? Já deu um sorriso para ela? Já disse para ela que bom que você veio? Pessoal aí, tem alguém que fez o Enem hoje aí? Não? Fez? Ou então um dia hoje foi complicado, Carol. Ela correria de manhã ainda, aquela prova tranquila. Glória a Deus. Irmãos, a criançada está se acalmando lá atrás. Quero convidar você para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Pois é, Senhor, mais um domingo que nos reunimos pela Tua graça, Senhor, e pela Tua misericórdia, nesse lugar que nos acolhe, Pai. Que possamos estar dispostos a ouvir aquilo que Tu tem para nos ensinar hoje, Pai. Sabemos das nossas limitações e diante disso, Senhor, te pedimos que Tu consiga, Pai, nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas e do quanto, Senhor, nós dependemos de Ti. Tu sabe que chegamos aqui, Senhor, cheios de problemas, cheios de demandas, anseios, dificuldades, e a nossa expectativa sempre é, Senhor, que Tu resolva os nossos problemas. Mas talvez, Senhor, hoje seja o dia em que Tu possa nos convencer que Tu quer, Senhor, resolver quem nós somos. Porque aí sim, Senhor, nós podemos encarar esses problemas de uma forma diferente. Contamos mais uma vez, Senhor, com o Teu poder, Senhor, no nosso meio. Que atua, Senhor, através desse Espírito que é Teu, que está em nós. E que tem nos auxiliado todos os dias a enfrentar com coragem as circunstâncias, Senhor, deste mundo. Que tem a missão de nos frustrar, de nos decepcionar, mas também, Senhor, tem a missão de fazermos todos os dias erguermos os nossos olhos para Ti, Senhor, da onde vem, Senhor, o nosso socorro, e para quem dedicamos, Senhor, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém? Amém. Pessoal, estamos pela terceira vez já nesse prédio, celebrando a ceia, isso, né? Pela terceira vez, celebrando a ceia nesse novo endereço, né, da igreja. E da mesma forma que nos últimos 9 anos, todos os cultos de ceia, nós temos a responsabilidade. Primeiro que nós tivemos que tomar uma decisão. Quem participaria da ceia ou não? Vínhamos de uma estrutura onde somente as pessoas que eram batizadas, aquelas que tinham uma assiduidade na igreja e tinham um cartão de membro batido, que poderiam participar da ceia. Não por motivos egoístas, mas sim por considerar a ceia do Senhor um momento solene e importante dentro da igreja, e que aqueles que devem participar são somente aqueles que têm uma plena consciência daquilo que estão participando. Por isso, por conta disso, nós avaliamos essa situação, mas também acreditamos na possibilidade desse corpo de Cristo ser muito mais extenso do que uma lista de membresia da igreja. E se é mais extenso do que essa lista, pode ser que existam pessoas que fazem mais parte do corpo de Cristo, até mesmo do que aquelas que têm uma assiduidade, uma frequência em uma instituição religiosa. E por conta disso, decidimos que na nossa instituição, todas as pessoas que tiverem desejo e tenham em si essa consciência, podem participar sim da ceia, desde que tenham mais de 12 anos, que é como diz o nosso estatuto. Mas por conta disso, tivemos que fazer um compromisso, que todos os cultos de ceia, nós falaríamos sim a respeito da salvação através de Cristo.
Que na nossa igreja aqui, gente, na nossa pequena congregação, não é muito difícil, porque acaba que todo culto mesmo, sendo ceia ou não sendo, a gente acaba tocando, né, nessas demandas aí, nessa história. Queria convidar você para olhar comigo um trechinho, tá no gatilho? Um trechinho de um filme que é antigo já, então desculpa, tem spoiler mesmo, né? O filme se chama, eu falo sempre nele, Você Acredita, né? É o nome do filme, e é um trecho do final que eu acho que é muito pertinente para falarmos hoje sobre, o tema de hoje é sobre o plano de salvação. Você pode aplaudir o Senhor aí? Deu para ouvir, pessoal? Deu? Conseguiram entender mais ou menos? Quem já viu o filme, levanta a mão. Se você não viu esse filme, irmão, eu quero te aguçar hoje a assistir esse filme. Chega na sua casa hoje, ao invés de ficar olhando os gols do Fantástico, né, olhando os melhores momentos do jogo do seu time, chega em casa e bota no YouTube, ele é de graça. Você Acredita. Esse filme, na minha opinião modesta, é o melhor filme gospel e do cristianismo que tem disponível para a gente hoje, dos que eu conheço. Ele fala o seguinte: hoje é como se nós fôssemos crianças sentadas no chão, e aquilo que nós vemos a respeito da vida é como a parte de trás de um tapete que está sendo tecido. E aquilo tudo que a gente olha de baixo parece que não faz sentido, é um monte de cor misturado, um monte de remendo, um monte de nozinho. Você já viu um tapete? Você já virou ele, aqueles tapetes antigos? Parece que não faz sentido nenhum. E ele fala que vai chegar o dia em que nós vamos sair dessa situação e nós vamos conseguir contemplar a obra de Deus, esse grande tapete, do mesmo lugar da onde ele mesmo consegue ver. Irmãos, por que eu estou falando isso? Na nossa última reunião de grupos de trabalho, aqui na igreja, nós chegamos juntos a uma conclusão que acaba sendo a mesma que nós chegamos durante todos esses anos, cara. Que não são muitos, né, na verdade. Nós precisamos entender e saber como é que a gente faz para que a igreja tenha uma unidade, para que a igreja tenha uma comunhão, para que os irmãos da igreja se preocupem uns com os outros e consigam viver em comunhão. Passa o tempo e a gente vira e mexe, a gente está no mesmo problema. Sabe o que acontece? A gente fica bolando estratégias, entendeu? Nesse tempo todo de igreja, a gente pensou em várias coisas. Não, vamos fazer grupo caseiro. Quem é que está aqui desde o início? Lembra dos primeiros grupos caseiros? Lembra? Lembra, Rafa? Lembra, Gui? Os primeiros grupos caseiros, lembra, tia Judite? Que tinha lá na casa da pastora Eliette, na casa de um monte de irmão até que não estão mais na igreja, na casa da mãe. Começou assim, cara, grupo caseiro. Aí o pessoal começa indo, daí daqui a pouco as pessoas começam a pensar um pouco mais em si mesmas e começam a deixar de frequentar e param de ir. E aí aquele grupo começa a se tornar pesado, porque cada vez que a gente se organiza, prepara uma palavra, espera as pessoas e elas não vêm. Vem uma, vem duas, e daqui a pouco não vem mais ninguém. E aí, poxa, o que nós vamos fazer agora? Não, vamos aumentar a quantidade de culto durante a semana. Vamos organizar os cultos e tal, para meter mais culto durante a semana, para o pessoal estar aqui. Vamos mudar o formato do culto, vamos sair do púlpito, vamos fazer uma roda para todo mundo conversar. Vamos tirar a roda de novo e vamos voltar para o púlpito para pregar, porque o pessoal gosta de pregação. Aí não, vamos mudar de novo. Vamos fazer grupos de casais, grupo de homens, grupo de mulher, grupo de adolescente, e aí a gente divide assim por setor, que aí vai dar certo e o pessoal vai agregar. Não, mas assim não dá, esse pessoal precisa ter uma atividade. Então vamos montar os grupos assim, um grupo de evangelismo, um grupo de missões, um grupo de não sei o que, um grupo de não sei o que mais. Sabe o que acontece?
O pessoal começa, se empolga e vai, e é mais ou menos o momento que a gente está. O pessoal está assim, ó, estamos chegando no melhor momento e já estamos começando a descer. E aí chega um momento que as pessoas resolvem parar. Assim, quer saber, eu tenho que cuidar dos meus filhos, estou cheio de problemas, tenho que pagar minhas contas, que eu vou para lá para ficar pensando em panfleto e comida para as pessoas? Que eu quero com limpeza na igreja? Afinal de contas, ninguém se preocupa comigo, estou lá fazendo um monte de coisa, ninguém se preocupa comigo. Tudo isso é como se a igreja, não a igreja, a instituição. E aqui a gente faz essa, nem é meia culpa, é meia culpa, porque eu não estou sozinho nesse barco, a gente pensa tudo junto. Mas é a culpa da igreja mesmo. É como se esse tapete começasse a ser tecido por nós. Como se a gente começasse a pensar assim, não, eu vou pegar o Dan e vou juntar o Dan com o Ael, né? Porque eles são mais ou menos da mesma idade, são solteiros, eu vou juntar eles num grupo e vou dar uma missão para eles fazer. Isso vai dar super certo. Não, eu vou pegar assim, ó, a Raquel que está aqui junto com a Camila, o Jader e o Igor, e vai dar certo, nós vamos fazer uma coisa para eles fazer. E aí eu dou uma coisa para eles fazer e eles nunca mais vão se desviar da igreja. Não, vamos fazer o seguinte, né, irmão? Vamos, assim, ó, tu, cara da brigada, tu é crente há um tempão, nós vamos fazer um culto só de brigadiano. Vamos fazer lá, vai ser benção, já teve isso, né? Começa, vai bem, daqui a pouco para, daqui a pouco vai de novo, daqui a pouco para. A gente precisa é que as pessoas se sintam úteis. Então a gente tem que dar trabalho e coisa para todo mundo. O tapete está na minha mão. E eu pego o fiozinho do Felipe e misturo com o fiozinho do Rodrigo, por causa que o Felipe tem um jeito assim mais de falar com jovens. Então eu tenho que botar o Rodrigo, que é mais jovem, junto com o Felipe, porque eu não dá, porque eu sou tio dele ainda, passei a vida xingando ele, não vai querer me ouvir. Só que por que não dá certo, se na nossa cabeça parece que vai dar? Por que passa um tempo e a gente corrompe? A gente sucumbe, a gente desiste, porque a gente mistura, e no final a gente olha aquilo, não está legal, cara. Eu não sei, irmão, qual vai ser o tema do retiro desse ano que vem, mas vai ter alguma coisa a ver com isso. Como as coisas saírem do nosso controle, cara. Sabe por quê? Tia Judite, Marcelo, nunca tiveram no nosso controle. Essa bagunça que a gente fez nesse tempo todo, ela faz parte de uma coisa que virou, que não estava na nossa mão. Deus pegou essa bagunça e disse, agora está dentro desse mesmo tapete. E agora isso tudo, Camila, vai fazer sentido. Todo esse tempo vai fazer sentido. Eu não sei, cara. Eu não sei você. Mas quando a gente começa a pensar, e eu quero que você viaje comigo aqui. Quem é que gosta de... Quem é que gosta aqui de super-heróis, Marvel, DC Comics? Levanta a mão aí, sem vergonha. Viu? Tem uns quantos ainda que ficaram com vergonha. Não gosto, não sei se Olhou o filme do Capitão América? Todos. Mas não gosto. Foi olhar o Avengers? Fui. Ficou naquela fila para olhar. Esses filmes de super-heróis, eles têm uma coisa que é importante para a gente começar a entender um pouco das coisas de Deus. É como se existissem coisas que estão fora da nossa compreensão natural. Eles falam de novas realidades que fogem ao conceito de espaço-tempo, né? Quem é que olhou o filme do Doutor Estranho? Né? Viu? Não vou falar sobre isso, até porque eu não domino isso, né? Até porque eu nem olho tanto assim. Mentira, eu olho, né?
Mas não é tanto, né? O Rodrigo olha mais que eu. Mas assim, gente, eu queria convidar você hoje para olhar para o Evangelho de uma forma que sai da nossa limitação humana. É como se nós conseguíssemos olhar para a realidade de Deus sem colocar Deus na caixinha da limitação do espaço e do tempo. Por quê, irmão? Porque Ele está acima do tempo. Porque Ele consegue olhar para o passado, para o presente, para o futuro ao mesmo tempo. Por isso que Ele sabe todas as coisas que vão acontecer e que já aconteceram. Sim ou não? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim ou não? Então Ele não se limita ao nosso conceito de espaço. Se Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e consegue visitar todos os tempos no mesmo momento, isso acaba fazendo com que a gente olhe para Deus como alguém que nós, dentro do nosso entendimento, não conseguimos colocar Ele dentro de um formato. Sabe? É como se nós não conseguíssemos olhar. Sabe, se eu olhar assim, ó, para essa parede aqui, ó, daqui, ó, eu não consigo ver o tamanho que ela tem. Porque a minha visão, ela tem um raio de limite que não consegue compreender o tamanho de tudo que é Deus. Você entende isso, irmão? Consegue entender isso? Se tu parar e sentar lá no meio da rua agora e olhar para o céu, tu não consegue ver todo o espaço. Por quê? Porque os teus olhos não alcançam a dimensão do tamanho que é. Você não consegue entender o tamanho de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que Deus criou. Quem acredita que Deus criou o Adão e a Eva? Você acredita nisso, né? Sim ou não? Criou o homem. Você acredita que Deus criou o homem ou que o homem veio do macaco, não sei da onde? Ah não, eu acredito num criacionismo, como é que é? Um criacionismo da evolução. Tem um pessoal que acredita num monte de coisa louca. Mas no final você acredita que Deus que fez as coisas todas, né? Mais ou menos. Se a maioria acredita nisso, acredita que Deus fez o homem, a gente olhou para essa história com os nossos olhos limitados. E a gente baseou essa história na nossa forma linear de enxergar a vida. E a gente baseou essa história nas nossas limitações e nas nossas falhas. Por que eu estou te falando isso, irmão? Pensa comigo. Se você não pensava assim até agora. Deus criou o homem e a mulher. Deus se decepcionou com a falha do pecado da humanidade. Deus olhou e pensava que o homem ia viver dentro do paraíso e não comeria da fruta porque ele deveria obedecer. E Deus criou o homem e ele decepcionou Deus. E porque o homem decepcionou a Deus, Deus pegou e disse: não, agora eu vou castigá-lo, vou tirar ele do jardim e vou tocar ele no mundo. E porque Deus quis castigar o homem, ele disse: não, a partir de hoje eu vou pensar numa coisa. O que eu vou pensar? Eu sou que nem um pai aqui da terra. Então eu vou pensar assim, vou castigar ele com o que ele mais gosta. O que será que o homem gosta? O homem gosta de comer e não fazer nada. Quem aqui gostaria de receber o seu salário sem trabalhar? Hã? A todo mundo. Então para de receber o teu salário e fica só trabalhando então. Você gostaria de trabalhar, de ganhar só o seu salário e não precisar ir lá no serviço? Bah, irmão, na boa, eu gostaria de ter pelo menos a liberdade de ir lá quando eu quisesse. E ganhar até um pouco mais, né? E, por que não? Aí Deus olha e pensa assim: não, sabe o que eu vou fazer para o homem? Ah, agora esse vagabundo vai ter que trabalhar. Agora ele vai ter que trabalhar. E sabe o que eu vou fazer? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Fala a verdade. Quando nasce o neném, não é uma covardia com o coitado do pai?
Porque a criança, tudo que dá problema, ela, mãe, deu problema, chora, o que faz? Pô, dava para dividir, né? Não, toca no colo da mãe, bota ali e já fica tudo bem. Coitado do pai, fica só correndo que nem um louco de um lado para o outro e pensando assim, essa criança nunca vai me amar. Porque todos os problemas que resolve acaba sendo a mãe. Eu disse, bueno, já que a mãe vai ter todas essas vantagens, sabe o que nós vamos fazer? Vamos criar uma dor insuportável nela. Porque ela não consiga ter filho sem ter dor. E esse é o castigo do homem e da mulher na criação. E aí eu penso o seguinte, bueno, agora eles estão lá entregues, fazendo tudo quanto é bobagem nesse mundo. O que vamos fazer agora? Vou mandar o dilúvio, vai matar todo mundo afogado. Porque eu sou um Deus que pensa que nem homem. Porque a gente está aqui olhando para a história que a gente conheceu e a gente coloca nela a nossa forma de pensar. Então Deus vai fazer o quê? Estão tudo fazendo um monte de bobagem, né? Um monte de sem vergonhice. Vamos tocar, vamos matar todo mundo. Com afogar, abre a torneira aqui, vamos afogar todo mundo. Quem é que não botou água dentro do formigueiro alguma vez? Sentei no formigueiro, botei o pé, me encheu de formiga nos pés. Agora vamos ver. Mãe, esquenta uma água aí. E a tortura começa. Nunca? Quem não botou? A lesma nem tinha te feito nada e tu tocou sal na desgraçada. O mesmo gurizinho que bota sal na lesma é aquele que cresce e olha para Deus e pensa, não, o que Deus tem que fazer? Vamos tocar água em todo mundo, vamos matar porque eu sou ruim. Aí mata todo mundo. Sobra uma família lá, porque não, esses aqui são melhor que os outros. Eu não vou contar toda a história para vocês. Mas aí Deus pensa o seguinte, não tem mais jeito. Já tive todas as minhas ideias. O que eu vou fazer? Daí Deus está pensando em voz alta. O que eu vou fazer? Olha para o lado. Deixa eu ver. Direita, esquerda. Olha para o lado, está Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, não. Espera aí, vem cá Jesus. Não. Onde é que tu vai te esconder? Vem aqui. A única coisa que eu fiz que prestasse foi tu. Agora tu vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, desce lá, fazer, mas pai, eu não tenho nada com isso, eu nunca fiz nada. Não, vai descer e vai lá. Ela disse, não pai, porque também tem o Jesus arrogante, né? Não, tá vendo? Aqueles lá não prestaram, eu vou lá e resolvo tudo. Deixa para mim, Capitão América. Não façam isso, crianças. Aí vem Jesus, que não erra nenhuma conjugação verbal, né? Ele chega, não anda, ele flutua na terra. Xinga todo mundo e morre na cruz. E aí, a gente começa a pensar uma coisa bem louca, que é que Deus, que tem na sua mão uma sentença de morte para a humanidade, porque ele é ruim, ele manda o filho e mata o filho para satisfazer a sua vontade de que os pecadores morram. E aí depois que o filho morre, ele resolve amar todo mundo. Eu estou dando uma exagerada aqui, é óbvio, né, irmãos? Mas o que a gente pensa é algo meio parecido com isso. É muito parecido com isso. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não conseguem alcançar. A gente tem uma limitação de pensar que Deus, ele é tipo nós, só que um pouquinho melhor. Deus é tipo a gente, só que tirando 10 nas provas. Deus é tipo nós, assim, só que não briga com a mulher. Deus é tipo nós, só que assim, eu não castigo o filho errado, só certo. Mas é tipo a gente. Eu fiz
essa introdução com esse filme. Até foi um pouco longa, estava meio ruim de ouvir. Eu até peço desculpa para vocês. Porque a gente acaba desenhando de novo, a cada dia, a forma com que a gente compreende essa história de igreja. Porque aí você vem na igreja porque você precisa, de alguma forma, dar para Deus uma contrapartida, para que Ele te coloque dentro desse barco daqueles que não vão para o inferno, porque tem mais essa parte aí que Deus volta a ser ruim. Porque daí Ele é bonzinho só com uns e com outros não. E aí eu tenho que vir para cá, para provar para Deus que eu já não sou mais dos ruins, agora eu sou bonzinho. E aí eu venho aqui para a igreja, e eu tenho a tatuagem do capeta no braço, e eu tapo ela com a tatuagem da cruz. Estou usando esse exemplo, mas foi a ideia minha até, que eu disse para ele tirar. Mas não, é brabo, o cara está tocando ali com o diabo desenhado no braço. Vamos tapar isso aí, né? Aí a gente chega aqui, e a gente está aqui ouvindo o culto, mas está louco para ir embora. A gente chega aqui, mas a gente pensa, putz, eu vim hoje, logo hoje, o Maurício está falando esse monte de coisa aí, quer saber? Como é que está o jogo do Grêmio, hein? Ah, eu vim hoje aqui, só que é o seguinte, eu estou por tomar a ceia, mano, porque é o seguinte, eu tenho que tomar a ceia e ir embora. Eu vim para tomar a ceia porque eu não posso ficar sentar na comunhão. Hoje é ceia, irmão. Daí o cara vai assim, putz, fui vir hoje. Estou todo atravessado, cheio de pecado, fui vir logo no dia da ceia. Antes era no primeiro dia, agora mudaram para o segundo. Mano, por que eu estou falando isso para você? Será que a gente entende as coisas certas, cara? Será que a gente entende as coisas certas? Parafraseando o filme e olhando para as Escrituras, eu quero te convidar a ler comigo, né? Até porque eu quase me esqueci que a gente tem que ler. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Abra sua Bíblia aí comigo, irmão. Você trouxe Bíblia, irmão? Abra o seu aplicativo aí no telefone. Baixe aí o aplicativo da Bíblia no teu telefone, que ajuda bastante. A gente nunca sabe quando a gente precisa. Abriu? Efésios 1, do 3 ao 11. Show? Leia comigo então. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Olha o versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois esse era seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Por isso, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade
e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Mano, pensa comigo. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Por causa do seu amor, ele nos tornou seus filhos por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu gratuitamente a possibilidade de sermos seus filhos. Ele resolveu nos entregar um plano secreto, que era unir perfeitamente todas as coisas, por meio de Cristo. Se Deus tinha um plano, desde antes da criação do mundo, desde antes de criar ao homem, desde antes de dizer que haja luz, desde antes de separar o firmamento, Deus já havia escolhido o seu Filho para aperfeiçoar todas as coisas, para que pudéssemos nos achegar a Deus sem culpa. Cutuca o irmão que está ao teu lado aí. Cutuca ele aí. Presta atenção aí, ô cabeção. Olha aqui para mim. Se Deus já sabia que ia precisar de Jesus, agora está dando bug aí, irmão. Agora você que é crente faz tempo, começa a ficar nervoso. Por que acontece? Se Deus já sabia que ia precisar de Jesus, quando ele criou o homem e a mulher, ele já sabia que eles iam pecar. Então, Deus não se decepcionou com o homem. Sim ou não? Não. Porque o homem fez justamente aquilo que Deus sabia que ele ia fazer. Porque tu, sendo pai, quem é pai? Levanta a mão de novo aí. Você é um guerreiro. Você sabe que teu filho vai fazer coisa errada. Tu acha que ele vai passar uma vida e não vai fazer nada de errado? Você acha? Se você acha que o seu filho vai virar adolescente e não vai parar de te ouvir e começar a ouvir os amigos, você está errado. Se você acha que teu filho não vai bater o pé para fazer o que ele quer quando ele tiver 2, 3 anos, você está errado. Você sabe que ele vai fazer. E não é por isso que você vai deixar de ensinar. Não é por isso que você vai deixar de estar perto. Não é por isso que você vai deixar de traçar um plano para socorrer ele na hora que ele estiver perdido. Sim ou não? Qual é o plano que você tem para o teu filho não se desviar da igreja quando ele for adolescente? Qual é o teu plano, Leandro? Hã? Como, cara? Tu tem que ter o controle de tudo isso, cara. Vai deixar assim a reveria? Bom. Qual é o plano, Carol? Como é que as gurias não vão resolver querer ir para balada? Como é que nós vamos fazer isso? Qual é o teu plano para isso? Me diz, Lemão. Quando bater aquele... bonezinho, correntão. E aí, sogrão? Hã? Vou mostrar o canhão para ele, para ver. O que nós vamos fazer? Nem vou te falar nada, Wesley. A gente até traça alguns planos. E às vezes até dá certo alguns. Porque pai e mãe, eles costumam amar os seus filhos, né? E eles fazem isso com zelo. Mas é tão difícil, cara. Só que a gente pensa que Deus é limitado assim como a gente. E se ele sabia que ele ia precisar do recurso de Jesus,
se ele sabia que ele ia depender de Jesus para resolver, é porque desde o início precisava de Jesus. Quando Deus mandou a lei para o povo de Moisés lá, para todo o povo, para a descendência de Abraão, para os judeus, essa lei não era para substituir um Cristo para que Deus não precisasse mandar Jesus. Não, essa lei era para preparar um povo para esperar Jesus. E também para provar para o homem que sem Jesus eles não iam conseguir fazer nada daquilo que Deus queria para o seu povo. Então a história antes de Cristo era para que aquele povo que conhecia, que esperava, na verdade pudesse provar para ele mesmo que sem o próprio Cristo nada daquilo faria sentido. Nada mesmo. Jesus, ele vem para nos provar o seu amor, cara. E aí? Quem aqui já brincou com o filho, ou quando era pequeno, de quebra-cabeça? Já brincou de quebra-cabeça? Tem uns bacanas, eu comprei um agora pro Tunico, acho. Não sei, ele tá com uns probleminha lá, né? Quebra-cabeça é muito legal, cara, porque existe uma figura revelada, escondida, que vai se revelando conforme a gente vai encaixando as peças, né? Não é isso? Lá na fase a gente deu para os guris fazer, até porque eles precisam trabalhar bastante a paciência, um negócio desse tamanho, não sei se era 10 mil peças, será que eu estou sendo exagerado? 10 mil peças, pode ser? Um negócio desse tamanho, umas pecinhas bem pequenininhas. Cara, levou quase um ano para eles fazer aquilo ali. Não porque eles sejam burros assim e não consigam fazer, mas porque, cara, já vi que é um barco, quer saber, para que eu preciso botar as pecinhas ali, onde só é água e onde só tem mato? Era uma coisa assim, tipo um navio perto de não sei o que lá. Imagina que você pega um quebra-cabeça e tem uma figura ali, se você não sabe o que é. Daí tu junta 3, 4 peças, já vê a cara da figura que está ali, e diz, isso aqui é uma foto do fulano. Então, é tipo assim que a gente faz com as coisas de Deus, irmão. A gente chega na igreja e junta 2, 3 peças. E pensa, então eu entendi. Quer saber? Não, o negócio é sair vivendo agora. Eu já entendi, aqui ó, eu junto a peça da ceia, junto com a peça do dízimo, junto com a peça não sei do que, eu juntei aqui, já vi a carinha de Jesus ali, a cruz, beleza. Eu nem cheguei na parte de como é que é ser um bom marido para sua esposa. Eu não cheguei na parte de ser uma boa mãe, um bom pai. Eu não cheguei na parte de ser um bom funcionário. Eu não cheguei na parte do meu trabalho dentro da igreja de Cristo. Eu não cheguei nessas partes aí. Mas eu juntei 2, 3 pecinhas que me tocaram num dia, num culto que eu fui. Era uma campanha. Os caras vieram e disseram assim, me entregaram, me enfiaram dentro da goela aquela peça. Eu engoli e entendi que é assim. Então o resto não me importa. Até porque, né? Para me entender esse complexo todo, eu preciso ler a Bíblia, né, irmão? Eu preciso ler a Bíblia. Eu vou pedir para você fazer uma coisa comigo rapidinho. Quem aqui em algum momento da sua fé já pensou justamente isso? Que Jesus teria vindo para resolver um problema da criação? Levanta a mão. Você não vai ter coragem, irmão. Você achava desde o início que Jesus já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Você achava isso? Levanta a mão aí então, se você não achava isso. Vamos concordar. A gente pensava. Só que estava ali, em Efésios o tempo todo. Não só em Efésios, vai aparecer lá em Apocalipse também. Estava ali o tempo todo. Por que isso é importante? Sabe por que isso é importante? Lembra qual era a nossa demanda? Como é que eu comecei essa conversa aqui, irmão? Sabe como é que eu comecei essa conversa aqui? Dizendo o porquê tu fica em casa e não procura os teus irmãos da igreja. O porquê tu resolve não participar da ideia que é a comunhão.
Por que tu resolve ficar com os teus probleminhas lá dentro das tuas quatro paredes? E por que tu resolve passar batido quando o irmão passa o culto todo chorando? Por que tu resolve, que tu sabe, cara? Poxa, olha ali, o Rodrigo, cadê a Dani, Rodrigo? Foi no Enem? Tá lá nas crianças. Aí o cara chega aqui e viu o Rodrigo sem a Dani. Ele disse, aconteceu alguma coisa. Daí furou a escala de novo, a Dani foi para lá, tu chega sempre atrasado, tu não enxerga a Dani de novo. Daí disse, deu alguma coisa. Sabe o que tu faz? Daí tu vai lá na... Ô, Maico, o que aconteceu com a Dani? O Rodrigo terminaram? O que houve? Vai lá falar com ele, santo! Por que não vai lá? Sabe por quê? Porque não está preocupado com ele, mas está querendo saber as novidades. E isso, sabe o que acontece, dona Dora? Sabe o que acontece? Isso acontece lá dentro de casa. Isso acontece na nossa família, isso acontece no nosso trabalho. A gente não se importa com as pessoas de verdade. A gente quer saber as novidades. Daí, eu não sei. Mas aí chegou o irmão e ele pensa que eu sou tri-informado das coisas. E eu não posso deixar ele perder essa fama que eu tenho. Aí eu digo assim, eu não sei, eu vi que eles estavam meio estranhos mesmo. E daqui a pouco está todo mundo pensando que o Rodrigo e a Dani estão desviados. Daí resolve fazer um movimento e uma campanha de oração para eles. Sabe por quê? Porque eu não sei como é que a igreja funciona, Rafael. Eu não sei. Porque se eu não chegar no Igor e perguntar assim, e aí Igor, como é que estão as coisas, cara? E ele não for sincero comigo, porque às vezes a gente pergunta, e aí, como é que estão as coisas, cara? Velho, tudo em paz, tudo bem. Perdeu o emprego, terminou com a mulher, os filhos estão usando droga, tá tudo bem. Não é o caso do Igor, né? É porque se tem algum filho aí usando droga, eu já nem sei, que ninguém sabia que tinha filho. O cara pensa que está tudo bem, diz que está tudo bem, a gente vai indo assim. Eu não entendi a igreja, Val. Sabe por que eu não entendi a igreja? Porque eu penso que tudo isso daqui é um circo para pegar um Deus que está sentado e no final do nosso espetáculo ele nos aplaudir. Bueno, hoje foi bacana. A parte que eu mais gostei foi a parte dos palhaços. Eu penso que é um circo. Eu penso que é um espetáculo. Eu penso que é um entretenimento. Eu penso que no final de tudo isso aqui, eu preciso ter a aprovação de Deus, porque eu tenho um interesse que Ele resolva o meu problema. Qual? Aquele que eu não conto para ninguém. E aquele que ninguém se importa. E aí eu saio daqui, achando que porque hoje eu chorei na hora da oração, hoje eu cantei bem alto e bonito, hoje porque no final do culto eu orei bastante, eu me ajoelhei. Eu acho que isso aí resolveu. Deus achou bacana. Eu cumpri com todos os requisitos da coisa que tem que acontecer dentro da igreja. Não mais que... Deus do livre. Quero ver alguém que botou mais dinheiro na caixinha do que eu. Aí pronto. Que Deus até que não estava se agradando tanto. Mas quando eu cheguei e botei o dinheiro ali, todos estão vendo? Todos estão vendo? E tu, Deus, viu? Tem certeza que tu viu? Vou botar o meu nome bem grande no envelope. Tá aí. Não contente, ele chega no pastor no final. Ô pastor, como é que estão as coisas, pastor? Deus falou comigo no meio do culto para dizer que eu tinha que dar uma oferta. Eu botei o meu nome, mas vai que tu pensa que é outro Maurício, né? Porque eu penso que igreja é essa coisa. Se eu não entender que eu preciso ser um com Cristo, porque esse é o plano desde o início. Quando Deus criou o homem, Ele deixou o homem com um pedacinho faltando, que só ia ser completo com Jesus. E em Jesus, a igreja tem sentido, porque Ele não veio para desfazer a lei, mas Ele veio para dar à lei o seu sentido completo. Quando vocês ouviram, como é que é?
Odeie aqueles que odeiam você e ama aqueles que te amam. Não. Ame aqueles que te odeiam. Porque até mesmo os pagãos, eles conseguem amar aqueles que já amam. Vocês ouviram. Como é que é da mulher do próximo? Não adulterarás. Mas eu digo que aquele que simplesmente olhar com cobiça para a mulher do próximo, ele já está em adultério. Jesus, ele veio para dar sentido, porque a lei fria. Sabe, irmão? Por que você usa cinto de segurança, irmão? Por que você usa cinto de segurança no carro? Hã? Hoje é por isso, Rafa. Mas tu acredita que antes as pessoas usavam cinto só para não ser multado? As pessoas usavam capacete para andar de moto só para não levar multa. Só para não levar multa. E tem gente que vem na igreja só para não ir para o inferno. Só porque não quer ser punido. A gente vem, apesar de tudo, hoje, irmãos, com tudo isso que a gente prega assim, falando desse jeito. Tem gente que chega para nós para dizer assim: Maurício, eu quero dizer o seguinte, desculpa, mas eu aprendi que se eu não der o meu dízimo fiel, o diabo vai lá e acaba com os meus negócios. Eu disse: irmão, que diferença tu tem daquelas pessoas que botam uma santinha no canto lá da coisa, faz um batuque, sei lá. Tu está negociando com Deus, tu está querendo resolver as coisas barganhando com Deus, porque tu não entendeu nada, porque tu pensa que Deus, ele trabalha nas nossas limitações, porque é assim que tu faz no trabalho. Tu tem que agradar o teu chefe, tu não tem que agradar os outros, porque ele que está com a caneta que vai decidir se vai te dar um aumento ou não. Não importa. Você chega aqui e pensa o seguinte: não me importa com os irmãos, eu tenho que agradar a Deus. O que Deus tem que eu faça? O que quer que eu faça? Não sei bem, mas eu vou olhar para os lados. Bom, essas pessoas estão tudo assim, eu vou fazer assim também. Não, termina, eles estão se embalando, né? As gurias fazem um embalo assim. Estão todos se embalando assim, vou embalar também. Dependendo da igreja que tu vai, as pessoas vêm para frente, se ajoelha, chora, ri, rola no chão. Eu tenho que fazer essas coisas. Dão dinheiro, pede dinheiro, é uma loucura. Eu não estou importado com Deus, mas eu estou importado com um sistema que me ensina que eu tenho que fazer algo para no final Deus estar sentado no seu trono e olhar para aquilo tudo e... Muito bem. E daí tu olha para o lado e ainda faz assim: eu fui legal, mas aquele ali... Daí Deus vai lá, vai para o inferno. Mano, Deus é bom, cara. Sabe como é que Deus é bom? Ele é bom a ponto de fazer o bem para você e para um monte de mau caráter que tem aí. Deus é bom a ponto de falar para você que é pura ganância, que é egoísta pra caramba, dizer assim: meu filho, eu te cuidei até hoje, mesmo tu sendo assim. O Filho que Ele mandou, o próprio Cristo, era o próprio Deus. E esse Deus que veio aqui como homem, Ele passou pela cruz. Deus passou pela cruz para provar para a humanidade o tamanho da maldade do homem. Pensa comigo. Imagina que existam... Vamos viajar, irmão. Imagina mais um pouco, né? Hoje estou viajando bastante, né? Vem comigo aí, irmão. Imagina que exista um casal numa ilha paradisíaca e deserta. Mas esse casal, ele não tem base nenhuma de sabedoria a respeito de como as coisas funcionam. E aí eles se apaixonam, eles se envolvem e eles vivem como um casal. Só que eles não têm base nenhuma, e referência nenhuma, nem dos animais. E eles ali envolvidos nesse amor, em um determinado momento,
aquela mulher começa a sentir os efeitos hormonais da mudança do seu corpo. E ela começa a se sentir enjoada, ela começa a vomitar, ela começa a se sentir mal. E alguma coisa maluca começa a acontecer no seu corpo que sempre funcionou muito bem. E algo estranho começa a crescer dentro dela. E começa a crescer. E eles apavorados com aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? Precisa sair isso daí. Eu não sei o que é isso, está crescendo aqui dentro. Pensa comigo, irmão. Se você é homem, começa a nascer um negócio, fica desse tamanho na tua barriga, tu vai achar que é tranquilo. E está lá, aquilo desse tamanho, não sabe o que vai fazer. Em um determinado momento da vida, ela se assustou porque começou a sangrar. E daí parava, então beleza, aquilo começou a ser periódico, daqui a pouco o sangue para. E eu não sei nada da vida. E aí começa a nascer, a crescer aquele negócio ali. Você acha o que é mais fácil? Eles tentar meter alguma coisa para tentar tirar? Ou eles achar que vai nascer um filho dessa história? Eles não sabem nada. É mais fácil pensar que tem algum problema do que achar que vai ter uma criança ali dentro. Eles não sabem nada. Eles não têm noção nenhuma de nada. Eles não vão pensar que é algo bom. Pensa comigo. Você vai pensar que é algo bom? Imagina se nós homens hoje resolve aparecer um homem grávido. Começa a nascer, crescer a tua barriga, claro, tu vai procurar um médico, mas não tem médico, não tem nada, não tem como saber o que está acontecendo. Tu vai achar que vai ser joia, que vai nascer uma criança mais bonita do que os outros filhos. Óbvio que não. Óbvio que não. E aí chega uma dor infernal para nascer. No meio do mato, sem nada. E ai, tá me dando uma coisa um dia, que essa barriga parece que vai explodir, daqui a pouco, plum. O que é isso? É uma miniatura de nós. Olha só. Mas ela não sabe andar, não sabe, está gritando, não sabe o que fazer, ela precisa comer. E eles começam a cuidar. E eles começam a ver que aquilo ali dá sentido para todo o resto da sua vida. Hoje a gente olha para a vida e para nossas histórias como alguém que não sabe nada, mas que está acontecendo uma coisa muito louca, que parece que vai dar tudo errado, parece até uma doença, parece uma coisa ruim. Que tempo difícil é esse, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Que coisa braba. E aí a gente passa por morte de familiar, a gente passa por desemprego, a gente passa por familiar preso, a gente passa por um monte de coisa, por gente machucando, maltratando, massacrando a gente. E a gente não consegue entender por que disso tudo. E chega um ápice da dor que a gente passa assim, mas eu não acredito que eu estou passando por isso. E daqui a pouco, cara, daqui a pouco, eu não tenho mais solução. Sabe o que eu faço? Eu olho para Deus e digo assim: ó meu Deus, e agora o que eu faço? Eu já tentei de tudo, esses braços já estão cansados, o que eu faço? Ele disse: bom, era isso. Nasceu o novo homem. Nasceu aquele que começa a acreditar em Deus. Nasceu aquele que começa a entender a Deus como Ele é. Deus enviou o seu Filho para provar para a humanidade, primeiro, que Ele era Filho de Deus, e segundo, que Deus era seu Pai. Meu Deus, agora deu. Para provar para o homem que Ele era Filho de Deus, Ele mostrou o poder que vinha do céu. Mas para provar para o homem que Deus era seu Pai, Ele teve que dizer para o homem que Deus amava o homem, porque Ele amava os homens. Tu entende? Que Jesus, Ele mostra para nós o amor e a graça, mas isso faz parte de um quebra-cabeça gigante, que a gente não entende. Tem gente que desiste antes, e sai por aí contando, como se já soubesse qual é a figura que dá no final. A história de Cristo se concentra na cruz. Por quê? Porque a cruz é o momento em que Ele prova para a humanidade
o quanto a humanidade é cruel. E você é a humanidade. Ele prova para a humanidade o quanto nós somos capazes de fazer o mal para alguém que não merece. Mas ele morre, e Deus mostra para o mundo o que ele é capaz de fazer por alguém que é santo. E o próprio Cristo vence a morte. Ele transcende a nossa natureza. Ele transcende aquilo que é natural, aquilo que é desse mundo, e volta dos mortos. E ele volta para nos dizer que aquele que estiver unido com ele, aquele que estiver vivendo unido com ele, e unido com ele, irmão, em unidade com ele, em comunhão com ele, é vivendo as coisas que ele ensina e sentindo aquilo que ele sente. Você consegue entender isso? Não adianta você vir aqui e cumprir um monte de coisas se você não ama o seu irmão. Ele vem aqui para dizer: agora, se vocês estão unidos comigo, vocês são filhos de Deus. E se vocês são filhos do mesmo Pai, vocês são irmãos. Mas mais do que irmãos, vocês fazem parte do mesmo corpo. Ou seja, se eu bato no Dan, lá do fundo, lá a mãe vai sentir. Ah, Maurício, mas isso é loucura. É. Eu sei o quanto o meu sofrimento há um ano atrás foi dividido com todos vocês. E eu sei o quanto eu e a minha mãe sofremos. Mas quantas pessoas sofreram junto conosco quando a gente perdeu o pai? Isso não é bater aqui e sentir ali? Sim ou não, irmão? Você já esteve com teu filho, com teus pais doentes, e teve aquele irmão que disse para você assim: cara, eu estou orando por vocês, fica tranquilo. Teu filho foi para uma cirurgia, aquele irmão chegou para você assim: não, cara, vem aqui, vamos orar, vamos pedir para Deus para dar tudo certo. Você está passando um momento de enfermidade, vem aqui, vamos chorar junto, porque a gente não sabe mais o que vamos fazer. Isso é a igreja do Senhor. E quando a gente começa a entender isso, Andréa, a gente começa a entender o que é estar unido com Cristo e o que é viver a igreja. E se a gente começar a viver isso um pouquinho mais, o mundo vai ver quem é Deus. E as pessoas vão parar de falar mal da igreja, cara. Se a gente começar a viver em uma só fé, em um só Espírito, uma só palavra, um só amor, eu tenho certeza, irmão, que a gente não vai precisar ficar bolando sisteminha nenhum para esse juntar com aquele, aquele juntar com esse. Você precisa passar alguma coisa bem braba na sua vida para pedir ajuda? É? Então aguarde, você vai passar. Se você já passou e ainda está cabeção aí, não pede ajuda para ninguém, posso te dizer uma coisa? Alguém vai bater na tua porta e vai dizer: você quer ajuda? Porque Deus escolheu o homem para nos entregar à igreja e dizer o seguinte: o ministério da reconciliação está na tua mão. Está na tua mão. William, está na tua mão, cara. Não adianta tu pegar a pessoa e trazer e largá-la aqui, porque está na tua mão também. Eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso. Por quê? Porque isso me faz igreja. Não é vir aqui, levantar a mão, cantar e fazer um monte de coisa. Não, o que me faz igreja é me preocupar com os meus irmãos. Porque isso, se alguém fizer para um dos meus pequeninos, vai estar fazendo para mim. Todas as vezes que eu tive fome, vocês me deram de comer. Todas as vezes que eu tive frio, vocês me deram de vestir. Mas Senhor, quando é que você teve fome? Todas as vezes que vocês deram de comer para um dos meus pequeninos. A gente vem para cá, bota uma roupa bacana, canta, ouve a palavra, e a gente acha que Deus está num trono batendo palma. Mas Ele está lá fora. Ele está lá fora, aonde esse teu coração duro não atinge Ele. Aqui a gente está para aprender um pouco mais, para abrirmos os nossos olhos, para despertar. Mas Deus
Ele está lá. Em cada um daqueles. Hoje eu falei ainda isso para o Wagner aqui, para Vivi. Lá na fase parece que os guri que estão presos, eles são que nem aqueles passarinhos com a boca aberta, assim, sabe? E o que largar ali, eles comem. Só que não é assim que a maioria das pessoas enxerga. Enxerga o seguinte: está com fome? Então morre de fome, ninguém mandou de ser ladrão. Vai sair dali mais ladrão ainda. Ah, veio na igreja só depois de estar quebrado, né? Ah, não, agora vai passar trabalho. Disse, não, agora vai ganhar o meu abraço. Porque é essa a igreja do Senhor, irmão. Você entende isso? Posso te dizer uma coisa? Eu não quero fazer sisteminha nenhum ano que vem. Não vai ter grupo disso, grupo daquilo, grupo daquele outro. Depender de mim, não vai ter. Agora sim, ó, se você continuar se fazendo de besta, passando os dias na tua casa, trocando de canal na televisão, enquanto os irmãos estão sedentos por estar perto de você, azar é teu, irmão, mas você não é a igreja. E essa ceia de hoje não é para você. Mas agora, se você quiser olhar para o teu próximo e se dedicar por ele, se preocupar, poxa, o cara não tem como vir, eu vou lá ver se ele não quer uma carona. Não é para ficar enchendo a paciência dele. Não, cara, o que tu acha? O Senhor Jesus, Ele nos deu duas ordenanças e 2 sacramentos. A ceia do Senhor, que simboliza justamente esse momento de comunhão, e o batismo nas águas, que simboliza justamente isso. Essa curva que a gente passa, assim, estou cansado, não aguento, morri. E aí, a gente volta para ser uma nova pessoa. Essa virada de chave na tua vida, é quando você começa a fazer parte do corpo. Quero te dizer, irmão, pense, avalie você, a si mesmo, para você entender, se você quer fazer parte do corpo, é quando você quer parar de encher a sua casa de utensílios e começar a encher a tua casa de pessoas. Quando os homens começam a ganhar muito dinheiro, eles tendem a levantar muros mais altos, enquanto eles deveriam comprar mesas maiores. A gente é falho, ilimitado, mas Deus, que sabe de tudo, Ele tem nos ensinado a tentar enxergar como Ele vê as coisas. Essa é a função da igreja. Essa é a tua função nesse mundo. Amém? Sacrifício lá na cruz.